Bem, pessoal, estamos iniciando hoje a nossa segunda aula sobre teoria atômica, tá? Então, já vimos alguns modelos atômicos, né? Já vimos o primeiro relacionado ao filosófico, né? Que é o Leucipo e Demócrito. Vimos também sobre Dalton, o modelo de Dalton, que é modelo bola de bilhar. Já vimos também o modelo de Thomson, que é o pudim de passas. E já vimos o modelo planetário, que é o modelo criado por Rutherford. Para finalizar esse histórico, né, sobre os modelos atômicos, vamos começar hoje falando sobre o modelo atômico de Bohr, certo? Complemento de Rutherford e iremos falar também sobre as principais características de um átomo, ok? Então, espero que vocês gostem. A aula eu vou tentar ser breve, tá bom? E que todo mundo entenda, tá? Porque semana que vem vai ter uma atividade, tá bom? Então, bem, como foi dito, a gente vai iniciar o nosso conteúdo, essa segunda semana, com o modelo atômico de Bohr. O Bohr é um físico, né? Então ele teve a ideia, né, de acrescentar algumas coisas a mais ao modelo de Rutherford. Tá? A aparência, o aspecto de planetário continuará sendo a mesma. O que acontece? Que o Bohr, por ser físico, determinou algumas características, né? Dentre elas, por exemplo, os elétrons, né? Eles teriam que ficar girando sempre numa circunferência ao redor, né? Numa região, certo? Dentro da eletrosfera, certo? E essa mudança, né? De camadas, né? De partes mais energéticas, só poderia ser feita, né, se o elétron recebesse energia, passando por uma camada mais energética, né, subindo de camada, certo? Ou perdendo energia, retornando às suas camadas anteriores, tá? Então, esse ganho, né, de elétrons, ganho de energia ou perda de energia, faziam que os elétrons ficassem subindo ou descendo camadas, tá? Só avisando que camadas, né, são regiões onde os elétrons ficam. São representadas, né, por letras. A primeira camada é a camada K. Depois vem a L, a M, N, O, até P, Q, tá? Mas até 7 camadas, só se for um átomo, né, de tamanho maior, tá? Então seria aqueles que ocupariam as últimas camadas, né, as partes mais baixas de uma tabela periódica. Mas a tabela periódica faremos mais adiante, mas ainda nesse bimestre, tá, ok? Passando adiante, tá? Então temos aqui a representação, né, do modelo planetário, certo? Com camadas. No núcleo positivo, né, se percebe que tem positivo e ao redor tem 4 camadas. Nesse átomo, então, teria a camada K, L, M e N, certo? Cada camada tem uma quantidade determinada de elétrons, porque devido ao tamanho de cada camada, né, cabe só uma determinada quantidade desses elétrons. E a cada vez que se distanciam mais, chega a um limite onde a quantidade passa a ser reduzida, em vez de aumentar mais, tá certo? Então, até uma certa quantidade, até uma certa camada, né, tem uma certa quantidade de elétrons. Depois eles começam a reduzir, isso chegando na sétima camada com 2 elétrons, assim como na camada, a primeira camada, a camada K, com 2 elétrons também. Vamos bem, chegamos aqui às principais características do átomo. Iniciando então com o número atômico, que é representado pelo quê? Pela letra Z, tá? O que é a letra Z? Representação, né, da quantidade de prótons dentro da tabela periódica. Ah, então quer dizer que Z é igual a P? Sim, tá, ok? Então quer dizer que a quantidade de prótons é igual, né, à quantidade, o valor do número atômico, tá, ok? Mas, é claro, dependendo, né? O átomo tem que ser um átomo neutro, tá? Ou seja, aquele átomo com a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de quê? De elétrons, tá, ok? Aqui embaixo, né, a gente tem dois exemplos. O cloro tem um número atômico igual a 17, quer dizer o quê? Que ele tem 17 prótons. Assim como o sódio tem um número atômico igual a 11. Quer dizer o quê? 11 prótons, tá? 11 prótons, 11 elétrons.
Bem, número de massa. O número de massa já é representado pela letra A, ok? Então, o que seria a massa? Seria a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, tá ok? Tá joia? Outra representação da equação pode ser você determinar, por exemplo, a quantidade de nêutrons. Como é que você determina a quantidade de nêutrons? Você pega a massa, né? A massa A, e depois subtrai a quantidade de prótons, tá? Que é, no caso aí, o número atômico também, tá? Ou a quantidade de elétrons, certo? Aqui embaixo temos o cálcio, né? E temos o cloro. Observe que no exemplo, ele quer que você calcule a quantidade de nêutrons. Como é que você calcula a quantidade de nêutrons? Você faz o quê? Massa menos a quantidade de prótons. No caso aqui, ele dá que a massa é 40 e que a quantidade de prótons ou número atômico, é 20. Subtraindo um pelo outro, vou ter exatamente a quantidade de nêutrons. Mesmo jeito embaixo, está dizendo que a massa é 35, quantidade de prótons é 17. Se eu subtrair uma coisa pela outra, tem a quantidade de nêutrons que é igual a 18. Em relação ao elemento químico, é representação simbólica. É representado normalmente por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, certo? Aqui embaixo a gente tem uma representação simplificada, tá? Onde x, né, é um elemento qualquer, tá? A massa é colocado o valor aqui em cima, né? Pode ser também colocado à frente, mas é mais usado atrás. E embaixo, o número atômico ou o número de prótons, certo? Então aqui temos o sódio, né? Como eu representaria, né? O sódio seria o elemento Na, em cima seria o número de massa 23 e embaixo então seria o número de prótons ou número atômico 11. Ok? Íons, tá? Íons são exatamente as cargas, né? Sendo elas positivas ou negativas de um átomo, né? Como é que surgem os íons, né? Quando o átomo tem a tendência a perder elétrons, né? Ficando mais positivo, ele vai se chamar de cátion, tá? Ele vai se tornar o cátion. Mas se esse átomo, né, tem uma tendência a ganhar elétrons e ele ganhar uns a mais, né? Eles vão se chamar de ânions. Então temos os cátions, né, os íons positivos, né? Então temos aqui, por exemplo, no caso do magnésio, né? Por que que ele é mais 2? Porque ele tem a tendência de perder 2 elétrons. Então ele pode perder esses elétrons, tá? Ah, professor, por quê? Pessoal, isso aí vai ser uma teoria, a teoria de octeto, a gente vai falar depois, tá bom? Então está relacionado às camadas, joia? Então, no caso, o magnésio, ele tem apenas 2 elétrons na sua última camada. Então é mais fácil ele perder esses elétrons do que ele ganhar uma quantidade determinada, certo? Depois explicaremos mais adiante. Os ânions ou íons negativos, né? Nesse caso aqui temos exemplo o flúor, certo? O flúor, o que ele tem a tendência, né? Ele tem a tendência de ganhar elétrons, tá? Então a tendência de ganhar quantos elétrons? Tem a tendência de ganhar mais um elétron, tá ok? Por quê, professor? Porque ele tem uma certa quantidade de elétrons na última camada, né? Temos as camadas, né? Temos o núcleo, tá? Então na última camada ele tem uma certa quantidade de elétrons, certo? Então ele tem a tendência de ganhar um elétron, tá? Então essa tendência, né, faz com que ele fique mais eletronegativo, né, com mais elétrons, mais negativo, tá? Então ele é considerado um íon negativo ou um ânion. Bem, isso aí vamos falar isso aqui brevemente, é para fechar, né? Semelhança de átomos, temos isótopos, tá? Esses isótopos são o quê? Que tem os números atômicos iguais. Quando que isso acontece? Quando o átomo, né,
Quando o átomo que a gente está se referindo, aqui, por exemplo, carbono, oxigênio ou potássio, né, ou trouxe lá qualquer um, né, tem a quantidade, né, claro, né, de números atômicos iguais ao outro átomo, tá? Isso que acontece quando? Somente quando os átomos são do mesmo elemento, tá? Não acontece com átomos de elementos diferentes. O átomo só pode ter prótons iguais se o outro também for outro átomo com a mesma quantidade de prótons. Bem, o que são isóbaros? Isóbaros são aqueles que têm a quantidade e massa iguais, tá? Então isso quer dizer o quê? Que a quantidade de prótons, né, de um átomo somado a seus nêutrons, né, é igual à quantidade de prótons mais nêutrons de um outro átomo, tá? Então, se eu tenho um átomo X e um átomo Y, né, se eu tiver o número de massa, o valor de massa igual ao do outro, certo? Então, eles são chamados isóbaros. E, finalmente, os isótonos, né? Os isótonos, né? Como é que a gente lembra, né? Isótonos têm N nêutrons, tá? Então, no caso aí, são números de nêutrons iguais. Aqui temos, exemplo, o nitrogênio e o carbono. O nitrogênio tem 7, o carbono tem 7 também nêutrons, tá? Então, tanto isóbaros como isótonos não precisa ser o mesmo átomo, tá? Não precisa ser o mesmo átomo para ter os valores iguais, tá? Mas lembre-se, isóbaros é massa, tá? Isótonos é nêutron, tá ok? Lembrando, tá, que nêutrons são as partículas que não têm carga, só tem massa. Então, por isso que somando ao próton, mais o nêutron é que temos a massa total de um átomo. Bem, pessoal, isso aí encerra a nossa aula, tá ok? Desculpe ter demorado, realmente, né? A gente está tentando resumir ao máximo, tá ok? Então, até a próxima semana vamos ter atividades, tá ok? Já estamos programados para a semana que vem ter essas tarefas. Então, um abraço, até mais, tchau.